falou assim para mim, assim, quando eu estava vindo, que é a dificuldade muito grande das pessoas sair do humano, que a bondade humana é muito considerada hoje, a caridade humana, só a caridade humana, que é uma caridade voltada ao superficialismo, sabe? É uma caridade assim, você bate muita palma para aqueles médicos lá do hospital, né? Porque estão cuidando das pessoas, né? Você bate muita palmas para quem está entregando cestas básicas para as pessoas nessa pandemia, né? Você bate muitas palmas, né, para o padre, por exemplo, que vai lá cuidar dos homens da rua, os moradores de rua, né? Aquele padre que tem lá de São Paulo. Hoje eu estava vendo um pedaço da missa dele e eu fiquei meio assustada, porque eu falei, nossa, o coroinha do padre era um cara de short, bermuda, né? Um ministro do padre, não sei, de bermuda com baita de uma tatuagem na perna, de bermuda na hora da missa. Não entendi nada. Por que isso? Só porque ele trabalha com pessoas de rua, pobres, ele não pode, se ele tem a túnica dele, ele não pode prestar uma túnica para eles vestir para na hora entrar lá, né, na hora ali. Tem que ser escrachado, tem que ser de qualquer jeito, tipo assim, né? Então, assim, eu fiquei meio. Perguntei para Jesus aquilo, e aí, na hora, Jesus colocou no meu coração, né? É a bondade humana. É a bondade humana, é o jeito humano deles ver as coisas, né? Que sempre quer rebaixar aquilo que é santo. Ele é um padre santo, não tenho dúvida de que esse padre Lancelotti, né? O nome dele, Júlio Lancelotti, eu não tenho dúvida que esse padre é santo. Mas é um santo humano, um santo que está pegado à bondade humana, né? E hoje a igreja ela tem essa teologia da libertação, né? Que é um inimigo muito grande, né? Da nossa contra a nossa fé verdadeira. É um inimigo muito perigoso, né? Porque vai contra a verdadeira santidade, né? O obrar da santidade divina. É uma coisa que pegou na igreja, né? Que é o marxismo, essa parte do marxismo misturada com a igreja, que misturou com a igreja, é muito perigoso, né? Que é a cultura que está pegando para esse reino do anticristo e que pode vir aí um falso profeta trabalhando em volta disso, se for, né? Não sei como que vai ser isso. E aí você vai ver os conteúdos dos programas, os programas que a gente assiste na televisão, tem muita bondade ali, tem muita caridade ali, tem muita gente fala coisas muito bonitas em torno a essa visão humana baixa, sabe? De você se fazer um reino aqui na Terra, adequado para todo mundo viver, uma igualdade total, onde todo mundo. Aí é o que mais está cheio na televisão, né? Ah, vamos celebrar as diferenças culturais, vamos, né, respeitar as diferenças de cada uma, né? Vamos respeitar, né, os animais, né? Os animais, que a gente tem que proteger os animais, né? O veganismo, essas coisas tudo, essa cultura humana que está pegando agora, né? E a divina vontade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, a gente não vê nesse departamento. A gente vê a santidade divina. E a santidade divina, ela é totalmente assim, é um amor muito verdadeiro que a gente tem pelas pessoas, mas é aquilo que a Cíntia estava falando, né? E que a Michelle também falou, de ver almas, só almas. A gente olha em direção, né, na hora que na palestra da Michelle também. Ela falou, e a Cíntia depois falou também, nessa coisa de ver as almas, que só ver as almas. Não ficar pensando, né, na parte do corpo da pessoa. Ficar preocupado muito com a vacina, ficar muito preocupado em ter a vacina. Gente, a gente só ouve isso. Que tem a vacina, esse é o único pedido que está sendo feito nas missas, que tenha vacina, que acabe a pandemia, que tenha vacina para todo mundo.
que essa é a única caridade que presta na Terra hoje, a única coisa que presta em direção ao planeta, a única pedido que vale a pena você fazer publicamente, na televisão, católica, em qualquer lugar, um programa, né? É uma linguagem universal essa. É uma linguagem universal, essa caridade humana, em direção humana, e é muito aplaudida. Muito aplaudida, muito aplaudida. E a gente vencer isso, vai ser, por que só tem 20 pessoas, no máximo, aqui, assistindo esse congresso? Porque as pessoas não identificam com essa mentalidade que nós falamos aqui. As pessoas não têm a luz para ver essa mentalidade que nós pregamos aqui. Não tem. Então é muito sério, é muito perigoso o que está acontecendo na Terra. E aí, qual é o nosso papel? A gente, como eu disse, né, teve um momento ontem que eu falei que eu não me preocupo mais com nada que está acontecendo na Terra. Eu não me preocupo mais porque Deus está dirigindo todas as coisas. Né? Ele quer que eu fale isso. A gente vai ver no livro do céu sobre esse trabalho humano que ele detesta esse tipo de caridade humana. Ele detesta. Ele fala claramente quanto que é nocivo esse tipo de coisa humana que está aglomerando cada vez mais, que está crescendo. As pessoas estão sendo muito enganadas, pessoas boas e justas estão sendo enganadas por essa ideologia, né, de você respeitar, você não pode falar mais. É muito bonito isso, tá? Aqui, nas nossas lives, as pessoas, elas praticamente, elas vão contra na hora que a gente está falando alguma coisa aqui, né? Sempre alguém fala assim, você tem que rezar pelas pessoas, tem que pedir perdão, tem que pedir aquela menininho. Essa cultura entra a gente nas nossas lives, uma boa intenção, muito bonitinha, né? E chamando a atenção da gente. Ah, não fala mal de ninguém, não. É feio falar mal, é feio falar isso. Mas a gente não está falando mal de ninguém, a gente está falando a verdade, né? E essa verdade precisa ser falada, tá? Então, por isso que a gente está fazendo a Escola da Santidade totalmente privada, né? O nosso grupo é fechado lá, a gente não abre para as pessoas falar o que quiser, porque vai aparecer, como a gente está divulgando o endereço do chat do grupo, então a gente não abre para as pessoas comentar lá no grupo, porque senão elas vão falar porcaria lá, vai falar mesmo. Porque muita gente não vai entender nada que a gente vai falar e vai contra o que a gente está falando, tá? E é muito difícil viver na divina vontade no mundo do jeito que está hoje. Por isso que é um martírio muito grande viver na divina vontade. É um martírio absurdo. E assim, tem pessoas que entram na escola da divina vontade e quando começam a ouvir essas coisas que nós estamos falando, elas saem, porque não bate com a ideia dela. E de repente ela vai conversar com o sacerdote da igreja, que ele tem essa mentalidade humana muito forte, e ela vai falar, nossa, eles estão falando que a gente tem que morrer para nós, padre. Que a gente tem que morrer, que a gente é nulo, se anular, que a gente não pode ter opinião nenhuma. Esse grupo lá está falando isso. Né? A pessoa nem leu o livro do céu, ela nunca lembra, nem sabe que foi Jesus que falou tudo isso, que a gente só está repetindo sendo papagaio de Jesus. Ela não olha que é Jesus, ela só vê a Aline falando. São pessoas que só vê o humano, ela não vê o trabalho divino nunca, ela não vê Deus nas pessoas. Para ela, Deus tipo assim, ele é invisível mesmo, como ele é invisível, tudo bem, mas só que assim, ele não existe, entendeu? Não existe. Ele criou a Terra, entregou para o ser humano, e o ser humano agora tem que se organizar. Essas pessoas pensam desse jeito. Então, que Deus dá os dons para a gente. Os dons, e a gente tem que administrar esses dons da melhor forma possível e tentar resolver todos os nossos problemas. Né? E que ele vai só abençoar a gente, se a gente conseguir. Né? E assim, é estranho, é uma visão que é normal, muito simples, que se a gente deixar, a gente vai se enganando com essa visão e a gente não se santifica nunca, né? Do jeito que Deus deseja, nunca. Se a gente se deixar levar para essas pessoas, né? A gente vai conversar com os nossos pais, eles pensam assim. A gente vai conversar com os nossos parentes, eles pensam assim, os nossos irmãos. Você tá fanática, você é uma fanática religiosa, tá? Porque você defende essas ideias. Então,
O filho da divina vontade é o culto. Ele não pode, a gente já pede para a pessoa. Entrou para estudar a divina vontade, ó, nem com o marido, nem com ninguém. Não começa a falar do livro do céu declaradamente. Nossa, é você e Deus. Você tem que primeiro acreditar sozinho. Aí você tem a nossa comunidade para te ajudar, né? Você tem que acreditar sozinho, você e Deus, você e o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo falar com você, te convencer primeiro, bem convencido, estudar muito bem primeiro, saber muito bem, começar a viver isso, perceber essa influência do céu em você, e depois, mais pra frente, você falar com a sua família. Entendeu, gente? Não adianta querer enfiar a goela abaixo das pessoas, elas não vão entender nada. Nem o meu marido entende a linguagem que eu falo. Essa linguagem que eu tô falando aqui com vocês, só vocês, 20 pessoas no máximo que entende, que acha bonito e bate palma. Porque são pessoas que alcançaram essa divinização. Estão alcançando a divinização. Tá? Então é muito importante. Jesus queria que eu falasse nesse terceiro fit, acontece esse processo muito santificante e que a gente precisa, a gente fica muito, é uma águia que está voando nas alturas, que a gente não pousa mais na terra, a gente se desliga, se desprende totalmente da realidade terrena, a gente não pensa como um ser humano normal mais, acabou, você vai dizer não para isso. Você se adapta às pessoas, como eu disse, você consegue ir numa festa, como eu disse ontem, consegue dançar, você se sente livre para fazer todas as coisas normais, como qualquer outro ser humano, você consegue se adaptar normalmente, numa liberdade muito grande, mas você não está no mesmo patamar que essas pessoas. E não é porque você é melhor do que elas. Não é. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Como eu disse, eu sou uma burrinha, mas que a única diferença é que eu dou atenção para o Espírito Santo e ele consegue me convencer das coisas que ele quer falar para mim. E as coisas que ele fala são muito elevadas. E eu fiquei tanto ouvindo ele que agora eu não consigo mais pensar como um ser humano normal. E ele, se ele me deixar ir para uma festa, eu vou para a festa, e é ele quem vai me fazer ficar feliz ali na festa. Não vai ser humano nenhum que vai me fazer ficar feliz naquele lugar. Entendeu? É bem assim, é bem uma coisa muito livre, uma liberdade muito nova, diferente, uma vida totalmente nova, tá? Mas só que, infelizmente, você entrando para aprender sobre a Divina Vontade a partir de amanhã na Escola da Divina Vontade, se prepara para aprovação. Entrou, se prepara para aprovação. Eclesiástico 2, tá? Vai ter provação no começo demais. Porque você não vai entender muita coisa, você precisa de pedir ajuda, não pode ficar sozinho. Qualquer dúvida que acontecer, se você for falar com o padre, né, fizer sua cabeça para você, não, isso aí não tem nada a ver, não. Sai lá, larga isso aí. Luísa Picareta, eu nunca ouvi falar disso, melhor nem. Se você ficar indo em direção, não estou falando para você que você tem que, a gente vai fazer uma lavagem cerebral em você, a gente vai, né, contaminar você, a gente é uma seita que a gente está contaminando as pessoas, que as pessoas vão começar a, né, a se sacrificarem, né? Então, você ainda não vai ser coisas, né? Pode ser que as pessoas às vezes entendem desse jeito, mas não é assim, tá? É a santidade que tá no livro do céu, é Jesus quem fala essa santidade, é o Espírito Santo quem vai acontecer dentro de você, não é humano, não tem nada humano, de ótica humana, aqui da Terra. Jesus vai te convencer disso sozinho, se você deixar, se você pedir a ação do Espírito Santo e querer de verdade de todo o coração, ele vai te explicar isso. Então é muito complexo. Ai, Michelle, me ajuda aí, porque né, quando chega essa parte de falar essa delicadeza que o Espírito Santo pede para falar, é difícil. Daqui a pouco a gente vai rezar o texto, tá? O pessoal aí espera um pouquinho. Assim, uma coisa que eu posso falar para assim, para quem tá, né, vai, gosta falando, as pessoas vão passar por provações, a gente vai, no início é muito difícil, mas é igual você falou ontem na sua palestra, que Jesus vai dirigir o carro, Deus vai dirigir o carro. Vamos passar por curvas, mas depois da curva tem uma paisagem belíssima. Então a gente tem que, primeira coisa é crer. Antes de pegar o livro do céu, você acreditar em tudo que a gente está falando aqui.
Se você pegar o livro do céu para ler com uma certa desconfiança de que não é Deus que está falando, de que não é Jesus que está ali falando para a Luísa, se tiver alguma dúvida, já vai fechar, o Espírito Santo fecha o entendimento, você não consegue avançar. Você tem que crer. Aí eu achei um trecho aqui que no início a Luísa tinha dúvida. Às vezes ela falava, né, Aline? Assim, será que é o demônio que está falando comigo? Mas Jesus sempre deixava claro para ela, Luísa, olha para dentro de você, você tá melhor ou você tá pior? Você tá cheia de virtude ou de vício? Porque o demônio, ele só coloca vício na pessoa. Ele não destrói vício, não. Ele não destrói, eu estou infundindo em você virtude. O demônio não tem essa capacidade de infundir virtude em você. Então, por exemplo, se eu falou assim, alguém poderia pensar, é uma seita que está querendo fazer lavagem cerebral, a gente vai começar a se sacrificar. É só olha para a Bíblia. O que Jesus fala na Bíblia? Renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então, todo mundo devia, só olhando para a Bíblia, já devia seguir esse ensinamento de Jesus. Renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é se anular. Não tem nada demais. Se o mundo fala de outra forma, mas você é seguidor de Cristo, a palavra dele está na Bíblia. Pega a Bíblia, lá vai ter milhares de confirmações do livro do céu. Milhares. Essa é uma. Renuncia a ti mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se anular. Quando ele falou renunciar a si mesmo, ele fez isso. Ele se renunciou como muitas vezes como divindade e vivia humanamente. Renunciou à divindade para viver nessas misérias. Tomar a sua cruz é aceitar o sofrimento pelo outro, né? Isso é o amor. E aí teve um trecho que ela falando desse jeito assim, ó. Isso foi no volume 4. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo Monsenhor me visitar. Monsenhor acho que não era nenhum confessor dela, não, era outro religioso que ia lá, outro sacerdote. Não sei quem é esse Monsenhor, não falou o nome. Pois tinha vindo Monsenhor a me visitar, porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava em mim. E ao ouvir, o bendito Jesus me disse. Então o Monsenhor estava falando, não é Jesus que opera nela. Aí Jesus falou, minha filha, para compreender bem a um sujeito, se necessita crer. Porque sem isto, tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto que só o crer acende na mente uma luz. E por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade. Quando opera a graça e quando a natureza. Quando opera a graça e quando a natureza. E quando o diabólico. Então, se a gente crê, a gente consegue, com a fé a gente consegue ver quando é Jesus que opera, quando é o demônio que opera, quando é a natureza que opera. É o Espírito Santo que vai nos instruir, vai nos dar essa clareza. Se a gente não crê, não tem como. O intelecto fica bagunçado, tudo fica obscuro, se a gente não crê. Aí ele continua. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém, é o que você falou, né, da pessoa que pega a Bíblia para poder falar que o homossexualismo é normal, não é pecado. O demônio conhece a Bíblia, mas ele não crê em Jesus. Né? Ele conhece tudo. Ele tem inteligência, ele conhece. Mas ele se submete à vontade de Deus, ele ama a Deus, então ele usa a Bíblia para fazer o mal. Quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino, ou seja, quem crê. Então não adianta nada a gente conhecer o livro do céu também, as verdades, e não conservar no nosso coração, não querer fazer o que está escrito lá, não crer, não acreditar e levar e pensar assim, eu tenho um tesouro, eu vou fazer de tudo para alcançar, conseguir esse tesouro.
Tem que ler sempre com essa intenção, com essa pura intenção de colocar em prática. E todos os outros não compreendem nada. Então, quem não crê não compreende nada, porque eu posso pegar a Bíblia para fazer estudo. Se eu pegar o livro do céu para fazer estudo científico da vida da Luísa, investigação de Jesus e Luísa, não vou entender nada. Eu não posso ler o livro do céu com sentido investigativo. Tem gente que estuda a Bíblia, tem um pessoal que pegou a Bíblia, os 4 evangelhos, para fazer um confronto entre os 4, para saber se tinha alguma mentira, alguma coisa errada, entendeu? Porque o evangelho, o de Marcos, o de Lucas, o de João e de Mateus, são contados de formas diferentes, né? Cada um falou de forma diferente. Só que aí eles usaram a técnica forense de investigação para saber se tinha alguma mentira. Alguma divergência, porque eles usam essa técnica para descobrir crimes de testemunhas que já morreram, crimes antigos, que não tem mais testemunha viva, não tem mais provas. Então, eles pegam a pessoa já morreu, não tem mais prova, então eles pegam testemunhas e confrontam relatos, eles confrontam relatos para saber se tem alguma divergência. Eles fizeram isso com a Bíblia. Eles não estavam lá para... Não era crença, não era fé, era investigação. Então, o ser humano pode fazer o que quer, né? Ele vai pegar o livro do céu, às vezes, vou investigar se aquelas meninas estão falando a verdade, se tem isso mesmo. Vou investigar. O Espírito Santo não vai abrir sua inteligência para entender. Todas as pessoas que entrou e começou, né, a caminhar, viu que a gente, nossa, ficou apaixonado, né? Ficou apaixonado. Quem realmente abriu o coração mesmo, que não viu com olhos humanos, né? Não começou a criticar com olhos humanos, conseguiu vencer e não sai do grupo por nada, não sai e se torna uma pessoa que assume tudo isso, né? Que assume essa missão junto com a gente, porque não consegue viver mais. A Ruth, ontem, na hora que ela estava dando palestra, ela estava chorando muito. Vocês viram como que ela chorou. Por que ela está chorando? Porque ela era uma pessoa que teve muita dificuldade. E ela queria muito mesmo. Ela quis mais do que a dificuldade dela. O desejo dela de entender era tão maior do que as dificuldades que ela tinha. Porque ela era uma jovem que era muito tradicionalista, que criticava demais, né? Todo mundo na igreja, né, criticava muito. Ela mesmo fala no testemunho dela quanto que ela era assim, né? E tinha aquela fé, mesmo assim, questionando todo mundo. E de repente ela encontra a divina vontade. E aí ela quer muito essa santidade, ela quer muito mais, ela quis mais do que as dúvidas dela vinham para atrapalhar ela. Né? O desejo dela foi tão forte. Hoje ela chora, ela está sofrendo muito, eu até choro com ela, por causa que a oportunidade que Deus está dando para ela de um sacrifício muito grande, que é para a glória dele, para a glória de Deus. Mas para ela está sendo uma morte muito grande, que é a morte para poder não ter tempo de estudar o livro do céu. Morrer, e morrer não é fácil, né? Morrer não é fácil. E a aprovação que Jesus está pedindo para ela, aprovação muito forte, porque o querer dela, Jesus falou para mim, o querer dela é tão forte que se tornou, ela emplacou o humano também, não só o espiritual, ela emplacou o humano e está correndo o risco dela perder o casamento dela se ela deixar esse humano tomar conta. Sabe, a paixão dela se transformou no livro do céu. O livro do céu se transformou numa idolatria, entre aspas, quase numa paixão, não idolatria, mas uma paixão, se transformou numa paixão. A Michelle também chegou nesse ponto, né, Michelle? Uma época eu tive que ficar, não, Michelle, pelo amor de Deus, não pode. Eu tive que me desapegar. Você apaixona e a paixão se torna humana. Então você fica tão assim viciado nesse presente, que é uma coisa muito boa, te dá. É como se te trouxesse muito a adrenalina, endorfina mesmo. É como
uma droga, entendeu? E aí Jesus não permite que chegue nesse departamento. Porque, assim, ele corta a raiz desse problema. Ele permitiu para ela esse emprego. Jesus falou assim, eu arrumei esse emprego para ela para poder cortar essa paixão que ela está tendo pelo livro do céu. Porque o querer dela assim, avançou assumindo proporções até assim, exageradas, e não pode. A dificuldade é equilíbrio, é harmonia, é autodomínio de si próprio. Então não pode se ultrapassar. E ela está sofrendo muito, porque ela achou que Jesus queria isso dela. E aí, de repente, Jesus fala, não, você vai trabalhar 8 horas por dia e no serviço que você vai ter que dedicar muito o seu tempo lá. E tal. Pode ser que daqui a pouco não funcione mais o serviço, que não dê mais certo, porque algum motivo. Mas era só para ela morrer, só para ela poder fazer essa passagem. Depois que ela resolver isso dentro dela, né, ela volta de novo para o patamar de equilíbrio, e aí Jesus tira ela dessa situação, permite que ela arrume um emprego melhor depois, mais tranquilo, que até o marido dela vai falar, larga, porque está muito pesado isso aí. E ela está percebendo que tem esse lado pesado do serviço, que a pessoa parece que é um pouco, né? É uma pessoa viciada em serviço e ela não é. Então, de repente, só Deus permitiu para esse momento de morte. E ela tem que colaborar. Tem que colaborar até o momento final. Tem que esperar de Deus a hora certa de acabar isso, dessa provação que ela está passando. Então, a gente passa por essas provações, nessa ordem. Porque tem que reinar o equilíbrio. A gente não pode ser fanático no livro do céu. Entre aspas, isso não pode assumir proporções na nossa vida, que a gente brigue com o nosso marido. Teve outra mulher também, chamada, né, o nome dela é Raquel. O marido dela brigou tanto com ela, por causa disso também, porque ela estava desequilibrada. E ela precisou sair, ela teve que sair do grupo, teve que sair de tudo, abandonar, porque Deus protegeu ela, isso é proteção que ele está fazendo, entendeu? Não era a hora dela entrar ainda. Veio muito apaixonada demais. Né, apaixonou muito rápido pelo livro do céu e saiu do equilíbrio. Não pode, não tem fanatismo aqui. A divina vontade não vai trazer um fanatismo para a pessoa, tá? Tem um equilíbrio muito, muito grande, tem que ter. A gente tem que continuar sendo mãe, igual né, a Michelle, ela é uma mãe exemplar hoje com os filhos dela. Larga o livro do céu, larga os grupos, vai lá no parquinho e fica com o filho dela. Vai, entendeu? Continua a vida normal, vai pra missa, se deixar, ela vai à missa normal, todos os dias, se deixar, ela consegue equilibrar a vida dela normal, trabalhar direitinho, fazer o serviço dela, o patrão dela só elogia, porque ela consegue dedicar. Eu também, meu marido só me elogia. Tem coisas que acontecem, claro, de errado, porque eu faço muito serviço, tem várias coisas diferentes que eu faço. E tem que prestar muita atenção, e eu faço 28 pedidos no mesmo dia, cada caixa tem mais 3, 4, 5 quebra-cabeça, eu tenho que desmontar, não posso perder uma peça, é muita coisa, muitos detalhes. Então, uma pessoa, qualquer um tem dificuldades, é normal. Mas eu me dedico muito, nossa, me dedico demais, desligo o celular nessas horas que eu tenho que prestar atenção e presto atenção. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter o equilíbrio para todos. É muito importante. Eu estava desequilibrada, igual você falou. Eu queria só ler o livro do céu, porque assim, a Luísa, ela sentia a privação de Jesus, porque ela via Jesus glorificado perto dela. A gente tem o livro do céu. E é Jesus com a gente o tempo todo que a gente está com o livro do céu, a gente não vê ele. Quando a gente tem que sair do livro do céu, é como se a gente estivesse sentindo essa privação. Mas isso aí também é uma oferta, é uma dor que a gente sente e a gente oferece de não poder ler, é por amor a ele que a gente faz isso. Então, eu estava desequilibrado. Por exemplo, eu saía final de semana, com meu esposo para algum lugar, e aí, se eu tivesse chance de me afastar das pessoas assim, para ficar sozinha, eu ia. Agora, eu já não faço isso mais. Tem um equilíbrio. E Jesus equilibra tudo. Você tem tempo para tudo. É incrível. É incrível. Como eu consigo fazer tudo, e se eu não consigo fazer alguma coisa no dia, eu fico em paz. A paz nunca sai de mim. É sempre paz, é sempre alegria. Tem dia que ontem mesmo, a Aline falou assim, tô cansada, vou ter que fazer a palestra até meia-noite, vou dormir meia-noite, né? Aí eu mandei mensagem pra Cíntia, eu tô tão feliz que eu não tô com sono. Aí eu fiquei rezando, Jesus manda pra Aline minha energia, porque eu posso dormir. Eu fui dormir, eu não aguentei. Eu fui dormir, e daí acordei 4 horas da manhã, tranquilo, fiz minha palestra, deu tempo pra
Tudo. Dá tempo para O único problema que deu foi no seu arquivo, mas na hora eu já baixei aqui. ficou tranquilo. E assim, a gente não perde a paz por causa de nada. É assim, se eu tenho que falar para a Ruth, já que a gente falou o nome dela, fica tranquila, vai dar tudo certo. No início a gente não entende direito, porque a gente fala assim, a Aline fala, tem que dedicar. Aí Jesus. Aí, só que aí, quando você está dedicando, aí você já passa demais da conta e tem que voltar, tem um equilíbrio, vai dar tudo certo. Hoje eu consigo fazer tudo. Porque a gente fica com aquela ânsia, né? Eu quero ler logo, eu quero terminar logo, meu Deus do céu, eu quero ler logo. Mas nem sempre, por exemplo, às vezes você começa a viver na divina vontade, recebe o dom como posse antes de terminar de ler o livro. Porque a gente não só lê o livro, a gente lê o livro, a gente escuta a Aline falando, a gente ouve a parte de outro. Então, a gente está ouvindo o tempo todo. Então, e mesmo se a gente não estiver ouvindo, quando você está trabalhando, tudo serve para você aprender. Tudo. Os mínimos detalhes. Desde de televisão. Até na televisão. Eu assisto seriado na Netflix, não tenho vergonha de falar, não. Eu assisto com meu marido. Às vezes você tem, com o marido, você tem que fazer coisas que, tipo assim, seu marido. Eu chamei ele para ver a novela Gênesis e ele não quis. Eu, tá bom, então. Pensei, vou ver Gênesis com ele, né? Mas às vezes eu tenho que ver futebol com ele, porque ele não gosta de ver outra coisa. Aí eu vou falar, não vou ver futebol, é coisa mundana, não vou me contaminar, não. A gente é muito livre. Você não tem. A águia, tem um trecho Jesus fala da águia, você é a águia, vive no alto, mas você vem embaixo para ajudar as pessoas e volta. Então, quando eu estou sozinha, eu estou lá no céu com Jesus conversando. Aí, quando eu tenho que sair ao encontro do próximo, eu desço para ajudar as pessoas, para levar a luz de Cristo. Sem falar o nome de Jesus, eu levo a luz dele, o amor. Que ele habitando em mim, então, na hora que eu abrir minha boca para falar, é ele que está falando, independente se ele está falando o nome dele. Se eu estou abrindo a Bíblia, às vezes eu vou conversar com as pessoas que não estão nem aí para Deus, não querem nem saber de religião, falam que são ateus, mas conversa normal, a conversa acaba sendo muito produtiva e Jesus que está ali conversando com as pessoas. É Jesus que está ali. Ele não precisa se apresentar, eu sou Jesus, e pegar a Bíblia e evangelizar com a Bíblia. Você evangeliza amando. É o amor que evangeliza. Deus é o amor. Se você leva amor para a pessoa que você ama, você não precisa pecar para poder estar com os pecadores. Você vai ao encontro de todo mundo sem se contaminar. Como Jesus que veio para os pecadores, veio para os que estão, os doentes da alma, né? A gente também vai ao encontro das almas que estão precisando dele. Como lá a falou, não é melhor que ninguém. A única diferença é que a gente encontrou com Deus. E o que a gente quer quando a gente encontra com Deus é que todos encontrem. Todos nós somos irmãos. E a gente sabe a dor de Jesus por perder seus filhos. Então a gente pede, ama todo mundo e quer salvar todo mundo. E então vamos lá. Agora a gente vai rezar, né? Deus a misericórdia.